Como investir num setor que dificilmente você vai encontrar aqui no Brasil? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, o plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimento, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando sempre aquilo que a gente fala, que são as nossas raízes, que são os aportes, os ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Diego Amazonas Filho, cofundador da Cimento, e seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso plano 5. Hoje a gente vai falar de um setor que dificilmente a gente vai encontrar aqui no Brasil. Então vamos lá no vídeo. Sempre lembrando, não é recomendação de compra ou venda de qualquer ativo que a gente vai falar. Hoje a gente vai falar de ativos que inclusive é uma das nossas raízes aqui do nosso plano 5. Esse setor que a gente vai falar, dificilmente que você vai encontrar aqui no Brasil, porque envolve tecnologia, né? Então a gente sabe que infelizmente no nosso Brasil ainda temos muito a crescer nesse setor de tecnologia. Não estou dizendo que é zerado, né? A gente tem algumas iniciativas, mas em geral é bem aquém aquilo que a gente vê, por exemplo, na América do Norte, mais especificamente Estados Unidos e Canadá, e é um pouco da Europa. Mas enfim, esse outro setor que eu vou falar hoje não é um setor que você vai encontrar no Brasil, como eu já adiantei, é porque envolve um setor de tecnologia, mais especificamente o setor de biotecnologia. Esse é exatamente o setor que eu vou falar hoje e como você pode investir de uma maneira fácil nesse setor. Vamos entender melhor essa questão, mas antes, só lembrando, né, o que acontece? A gente vai falar de ETFs, né? Sempre quando eu falo aqui como é que você pode investir facilmente em um setor, sempre vai recair um ETF. Para quem está chegando agora, né, de repente para quem está começando a investir ou está querendo investir, não, ainda é aspirante investidor, pode não entender exatamente o que é um ETF. Fazendo de uma maneira bem resumida, é como se fosse um fundo, na verdade é um fundo de investimento, né? Ou seja, você vai terceirizar o processo de decisão. Ou seja, nesse caso, qual vai ser a decisão? A escolha de determinados ativos. Então, em vez de você escolher individualmente o ativo, vai haver um gestor desse fundo, lá no caso desse ETF, que vai fazer a escolha desses investimentos. Então, ele ou ela, obviamente, vai compor essa carteira de investimentos. Então, nesse caso, o ETF é isso, né? O fundo de investimento, você vai comprar uma cota que está sendo negociada na Bolsa de Valores. E quando a gente está falando de comprar uma cota, né, pode acontecer de você comprar através de um BDR aqui no Brasil, né? BDR ETF, existe essa possibilidade, ou seja, você vai lá na sua corretora brasileira e compra lá. Ou você pode ir diretamente na sua corretora americana. Se você não tem, você vai ter que abrir uma conta em uma corretora americana. A gente sempre fala da Avenue, que seria a solução bem fácilzinha aí para você começar a comprar e investir lá nos Estados Unidos. Então é isso que se resume o ETF, né? Um investimento, um fundo de investimento que negocia cotas na Bolsa de Valores. Então, principalmente, você tem que entender que uma das características do ETF também é que, geralmente, ele apresenta um nível de risco menor em comparação aos ativos individuais que compõem ele. Por exemplo, você pode escolher os ativos individuais, né? Hoje a gente está falando do setor de biotecnologia, mas em vez disso você pode comprar aquela cota do ETF. Geralmente você vai ter uma volatilidade menor em relação a esse setor se você fosse separar somente as empresas de biotecnologia americanas e escolhesse comprar. Então possivelmente você vai estar sujeito a uma volatilidade maior. Mas sempre lembrando aquela relação de risco-retorno, né? Essa volatilidade pode implicar no seu portfólio, se você escolher os ativos individuais, você pode, de repente, possivelmente, encontrar um ganho maior, um retorno maior que o próprio ETF. Então existe esse balanço, né, o trade-off que a gente chama no termo em inglês, entre essa decisão de escolher investir no ETF ou escolher os ativos individuais. Uma estratégia bem simples é aquela que eu já até apresentei, uma outra hora eu volto a apresentar ela, que é você escolher separar uma parte para comprar ETFs, seja de qualquer setor, inclusive o índice daquela bolsa, né, no caso a bolsa americana, ou de títulos de dívida pública, né, lá no caso americana também, ou outros setores como, por exemplo, de biotecnologia. A outra porção do seu portfólio, você pode, de repente, escolher ativos individuais entre vários setores. Então, nesse processo, é decisão sua, né? Quanto você vai separar para investir em ETFs, quanto você separaria para investir em ativos individuais. Aí é decisão sua. Você pode deixar aqui no comentário, de repente, uma estratégia que você usa exatamente para comprar ETF. Se não gosta de ETF, de repente alguém pode ter algum preconceito com relação a esse tipo de ativo. Mas enfim, vamos deixar de conversa, eu vou mostrar quais são esses 3 ETFs que você pode investir no setor de biotecnologia. Para isso eu estou mostrando aqui no site do ETF.com, vou começar aqui pelo ARKG. O ARKG é da ARK, A-R-K. A ARK, a fundadora é a Kate, com a ARK, ela sempre investe em setores fortemente focados em tecnologia, né? Essa característica aqui da ARK. Todos esses ETFs que a gente vai falar, você tem que esperar a seguinte característica, né? Geralmente ele vai ter uma taxa de administração um pouco mais cara e também o dividendo vai ser bem baixo. Então essas características que vão estar presentes nesses 3 ETFs. Então não se empolgue com o negócio de dividendos, porque exatamente o foco aqui de biotecnologia é crescimento, é uma indústria de crescimento.
Inclusive, para você que não sabe qual é a diferença de biotecnologia e o setor farmacêutico, né, pode ficar misturado. Geralmente as empresas, inclusive, elas podem estar atuando nesses dois setores. A biotecnologia geralmente vai utilizar um organismo vivo para a produção de remédios, enquanto o setor farmacêutico geralmente vai estar utilizando a química, né? Ou seja, vai ser um elemento sintetizado, né? Então essa é a diferença básica entre biotecnologia e o setor farmacêutico. Hoje a gente está falando de ETFs do setor de biotecnologia. Há ETFs específicos para o setor farmacêutico. Mas voltando aqui ao ETF ARKG, no caso a administração dele, a taxa, né, 0,75%, lembrando lá, o IVV você encontra por 0,03%, né? Mas mesmo assim, 0,75% é muito menos do que você encontraria em um fundo de investimento aqui, por exemplo, no Brasil. Há fundos de investimento cobrando aí 1,5%, 2,5%, né? Então é uma coisa bem acima desse 0,75% de uma empresa aqui, de um ETF, de uma empresa realmente bem interessante, que é a ARK, né? Dividendo até altozinho aqui, né? 1,03%. O PE, também atento a isso, está menos 37%, ou seja, no global, ela tem empresas aí que estão apresentando prejuízo. Você tem que ficar atento também a essa outra questão. Então, biotecnologia, investir em biotecnologia, sejam em ativos individuais ou através desses ETFs, quer dizer que você vai enfrentar um certo risco aí, tá? Um risco maior que você fosse enfrentar, por exemplo, em um setor como de consumo básico, né? Por exemplo, o setor de utilities. Então, ali não tem um risco comparado aqui de biotecnologia. Mas voltando aqui às empresas, o setor está aqui o ARKG em termos de países, fortemente focado lá nos Estados Unidos, 94%, e uma porçãozinha ali Japão, Suíça, França e Israel, mas bem pequena em comparação à predominância ali dos Estados Unidos de 94%, né? A gente sabe que Estados Unidos, o foco lá é tecnologia. O outro ETF aqui é o iDNA, né, que é da iShares. iShares é da BlackRock, né, então também investe nesse setor aí de tecnologia, biotecnologia, mas não só de biotecnologia, como você vai ver, né? Então vamos olhar lá como é a característica aqui do iDNA. Como eu falei, taxa de administração mais alta, 0,47%. O yield dele é ali bem baixo, aqui praticamente zero, né? 0,18%. E o PE, que é o PL, na verdade, em português, negativo, ou seja, está em prejuízo aí, considerando todas as empresas aqui. Você tem aqui o iDNA, fortemente focado nos Estados Unidos, mas está uma distribuição menos concentrada em comparação ao ARKG. Lá a gente tem aqui 70% Estados Unidos e o resto tem Alemanha, tem França, Dinamarca, né, Japão, Hong Kong e Reino Unido. As top holders, né, que tem algumas empresas que a gente já ouviu falar, conhece. A Moderna, né, que é da parte de vacina da Covid, né. Eu acho que eu vou fazer um vídeo amanhã sobre algumas dessas empresas aqui, dentre elas a Moderna. Outra que a gente conhece é a BioNTech, né, que fez uma associação ali com a Pfizer, também para a produção de vacina para o Covid, né. E também a Regeneron farmacêutica, né, que a gente falou algumas vezes aqui também sobre ela, né, que também atua aí no setor tanto farmacêutico quanto setor de biotecnologia. Então a outra aqui, o outro ETF, por último, a gente tem o BBH da VanEck Biotech, né, ETF. Também a taxa de administração aqui 0,35%, é a mais baratinha de todas essas aí. A parte de dividendos também é bem pequeno, 0,39%. Diferente das outras aqui, não está apresentando prejuízo, mas está apresentando PL ainda alto, 51, tá? Ou seja, é foco em crescimento aqui o setor de biotecnologia. Todos esses ETFs cresceram 30% aí nesse último ano, tá? Então é um crescimento bem grande, principalmente impactada pela questão do processo de vacina lá para o Covid, né? A distribuição entre países a gente tem concentrado nos Estados Unidos, 90%, mas tem também Alemanha, Hong Kong, Noruega, Nova Zelândia e outras aí, tá? Não tem apenas setor de biotecnologia, como a gente pode ver, tem farmacêutico também e saúde, equipamentos de saúde. Nos top holders aí, ou seja, as empresas top ali que estão compondo esse aí, tem Moderna, também apresenta aí a Regeneron e alguma outra que a gente conhece, não, a Gilead Sciences também, né? A Gilead Sciences também está aqui, se eu não me engano, né? Não, não está, só está aqui nesse outro aqui do BBH. E para a gente concluir aqui, né, deixa eu mostrar aqui no portfólio Visualize, como é que ficaria o comportamento desses ETFs, tá? Imperante aí o BND, que é o caso aí, o bonds totais, né? Ou seja, você tem um ETF que investe somente em bonds, que oferece menos risco, e também tem o IVV, que também, no caso, trata do índice, né? O ARKG é exatamente o da ARK, né, no setor de biotecnologia, e aqui a gente tem o BBH. O outro, que é aqui no caso o iDNA, a gente não tem aqui porque exatamente ele apresenta
uma quantidade de dados menor do que o portfólio Visualize utiliza aqui, tá? Então, por isso que não vai dar para utilizar ele. Então, esse aqui é a visão, tá? A visão aqui de risco, né? No caso, eu sempre mostro aqui, é o Markowitz, é a fronteira eficiente, né? Aqui embaixo a gente está mostrando aqui, no caso, a volatilidade, né, do portfólio, e ali a volatilidade do ativo, e ali na esquerda, né, no caso do eixo Y, a gente tem o retorno esperado. No caso aqui, a gente pode ver que o ARKG está lá na ponta, ou seja, significa um risco muito maior para você que está investindo, tá? Por quê? Ele pode subir e pode descer aí com uma intensidade muito maior que, por exemplo, em comparação ao próprio índice, aqui no caso o IVV, tá? O BBW, o BBH está ali por baixo também, inclusive retornando a menos do que o IVV, mas o nível de volatilidade é maior, ou seja, isso mostra exatamente aquilo que eu falei anteriormente, que esses ativos apresentam maior volatilidade em comparação ao próprio IVV. Para você entender aqui também em termos de retorno, na verdade, comparando aqui no caso Markowitz, o que ele faz, né? Ele também otimiza o seu portfólio. Então, de acordo com aquilo que você tem ali, a solução aqui do Markowitz, né, para o portfólio eficiente, você vai ter lá 72% BND, é isso que ele propõe para esses ativos que eu coloquei, tá? 26% IVV e apenas 1% do ARKG, ou seja, significa que ele entendeu realmente que aquele ativo é de maior risco e por isso ele coloca apenas uma porcentagemzinha, tá? Esse risco, lembrando, está relacionado àquilo que a gente viu lá, que é exatamente o desvio padrão, ou seja, o nível de volatilidade do ativo. Aqui a gente tem uma simulação de portfólios, eu peguei aqui no caso o portfólio 1, que vai ficar em azul, eu tenho o BND, ou seja, só bonds, ou seja, um ativo bem mais seguro, né, bem menos volátil que os outros, aqui no caso o portfólio 2, o IVV, que vai aparecer em vermelho, e o portfólio 3 é aquele otimizado que ele estava propondo lá no Markowitz. As porcentagens que a gente pegou de lá, 72% bonds, 26% IVV, ou seja, o índice S&P 500, e 1% apenas em biotecnologia. E aqui eu vou mandar executar, simular, na verdade, né? E olha como ficou, né? Bora ver aqui na escala normal. Ou seja, ali em amarelo, né, apresenta um crescimento maior que os bonds, mas ainda menor que o índice, o IVV, tá? Ou seja, um portfólio, teoricamente, mais seguro do que o IVV, né? Ou seja, apresenta menos volatilidade, menos risco e, por consequência, menor vai ser o retorno. O nível de volatilidade não dá nem para comparar com o IVV nesse caso, olha, bem menor, tá? E ainda supera o próprio portfólio de bonds. Essa é uma composição, de repente, para quem de repente é muito conservador, né, na questão de retorno, né, de volatilidade, e aí de repente pode compor um portfólio desse tipo, né? De repente colocar uma pitadinha lá em um risco maior, que exatamente seria esse setor de biotecnologia. Obviamente é sua decisão fazer isso daí, tá? E aqui, só para comparar, né, eu vou tirar esse 100% aqui do IVV e vou colocar bem aqui no ARKG. Olha só que você vai visualizar. Olha, o nível de volatilidade muito maior do que o próprio IVV. Olha, o crescimento muito maior. Aqui, ó, superou e muito, né? Ali o portfólio agora 100% ARKG teria batido ali 283 mil, né, nessa simulação que eu fiz, enquanto o portfólio 3, 129 mil, e o 1, aquele só bonds totais, né, 110 mil. Então seria uma diferença bem grande em comparação àquela situação que a gente viu anteriormente, né? Ó, só lembrando aqui, esqueci de comentar lá quanto é que daria o IVV. Aqui é um período de 2015 a 2021, também esqueci de comentar isso aí, tá? Que é exatamente a quantidade de dados que tem suficiente aqui de todos os ETFs envolvidos aqui na história. Olha aqui o IVV bateu ali 187 mil, tá? O outro lá bateu muito mais, né? Se fosse comparar com o ARKG, né? Em termos de retorno, isso aí a gente sempre vê aqui, né? Observa que o nível da volatilidade aqui é maior para o IVV, né? Ou seja, o portfólio em laranja ali, amarelo, laranja, né? Laranja que a gente tem, que é aquele portfólio ótimo lá do Markowitz, ele apresenta um beta menor, né? Que é o beta. O beta é uma variável que você pode utilizar exatamente para relacionar o nível de risco do seu portfólio em relação ao índice. No caso, o índice aqui é o IVV. Então aqui ele apresenta um beta menor, ou seja, quando sobe, sobe menos que o índice, quando cai, cai menos que o índice. Então você vê isso em todas as situações, por exemplo, aqui no ano de 2017, está lá em vermelho, cresceu muito mais do que o próprio portfólio lá que a gente compôs, e em 2018, enquanto o IVV caiu na faixa de menos 4%, o portfólio 3 otimizado, menos 1%, tá? Não pode esquecer ali no caso dos bonds, cai menos ainda, ou seja, os bonds têm um beta, né, um nível de risco menor ainda em comparação ao próprio índice. Não podemos esquecer também que eles pagam dividendos aqui. Nessa composição, o portfólio 3 está pagando inclusive mais dividendos em alguns casos aqui, né?
com exceção agora de 2021, está perdendo um pouquinho em relação aos dividendos, mas é um portfólio pagador de dividendos também para aqueles que querem, de repente, compor uma carteira com foco em renda passiva também. Certo, pessoal? Esse é o vídeo de hoje, né? Apresentando para vocês um setor, de repente, que é desconhecido para a maioria dos brasileiros, que é o setor de biotecnologia. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar um like, compartilhe com seus amigos também que querem compor um portfólio para a liberdade financeira, né? E também não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações. Vejo você amanhã.